Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1 e versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Diga comigo: falaram inspirados pelo Espírito Santo. Para ensaio ficou mais ou menos. Mas os homens santos de Deus, vamos lá? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Me perdoe, é a primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. E versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito, eco aqui, Sérgio, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Amém? Podeis assentar, e muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, visto que nós estamos vivendo esses dias proféticos, eu quero falar a respeito da palavra que profetizamos, tomando como base estes dois textos, tanto da carta de Pedro quanto da carta de Paulo. Paulo fala aos Coríntios, Pedro fala diretamente para nós, para a Igreja Universal, que já estava representada pelo grupo que recebe a sua carta lá no primeiro século. Ele fala que nenhuma profecia ela é de particular interpretação. Isto era apenas um indício das dificuldades que a igreja primitiva já enfrentava com a questão dos dons espirituais e das distorções teológicas que já existia, tanto com as escrituras do Antigo Testamento, quanto com alguns escritos que já existia a respeito da pessoa do apóstolo Paulo. E Pedro traz para nós uma preocupação de um pastor que amava o seu rebanho. Então ele fala a respeito desta profecia, que é a Santa Escritura. Pedro se reporta a esta palavra profética, tanto às Sagradas Escrituras, a parte que compõe todo o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, bem como já parte de alguns escritos já do Novo Testamento. Inclusive ele cita mais adiante o apóstolo São Paulo. Já existia desde sempre essa preocupação em entender de que ninguém pode interpretar a palavra de Deus simplesmente para ajustar a palavra ao seu modo, ao seu estilo de vida. Nós aprendemos, quando estudamos, que ao estudar as Sagradas Escrituras, eu preciso entender o que o escritor quer dizer para mim. A ideia tem que partir do texto para mim. Eu preciso mergulhar no texto e fazer uma busca histórico-contextual. Ou seja, em que momento ele escreve? Ele escreveu para quem? O que estava acontecendo naquele momento em que o escritor proferiu tais palavras, aquela profecia? Ele escreveu para quem? Por quê?
o que estava acontecendo no mundo naquele exato momento. E um fator era bastante interessante: como estava o nível espiritual do povo no momento em que se escreve tal livro, tal profecia. Isso é de fundamental importância eu saber. Para que eu saiba destas verdades, eu preciso estudar. Então Pedro, quando fala que eu não posso fazer uma interpretação particular das Sagradas Escrituras, é dizendo que eu tenho que entender o que o escritor quer dizer para mim. Então estou fazendo aquilo que nós chamamos na teologia de exegese do texto. Eu estou buscando o clareamento do que eu estou lendo na própria Sagrada Escritura, mergulhando na vida e no contexto de vida do escritor e da plateia que ouviu e recebeu aquela profecia. Eu tenho que estudar palavras, eu tenho que estudar o estilo literário, se é um apocalipse, se é uma parábola, se é uma prosa, se é uma poesia, e por aí vai, para eu tentar entender de fato o que está acontecendo ali. Então nós precisamos entender basicamente estas coisas. Mas vamos lá. Quando Pedro fala a respeito das interpretações erradas que os agnósticos, aqui já eram os agnósticos confrontando a igreja primitiva, porque eles negavam a divindade de Cristo, eles negavam a encarnação de Cristo, eles negavam a inspiração das Sagradas Escrituras, eles negavam as profecias a respeito de Cristo, que estes homens de Deus, tanto Pedro quanto Paulo quanto João, eles foram ferrenhos pregadores do Evangelho e que defendiam com suas próprias vidas as verdades das Sagradas Escrituras, sem distorção. Mas o fato é que Pedro diz para nós aqui que quem inspira os homens é o Espírito Santo. E devemos entender que este princípio que Pedro defende é também válido para os dias de hoje. É muito natural, nos dias de hoje, as pessoas dizerem que Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu tenho que ir para a igreja com brinco tal, porque brinco tal não está legal. Hoje o Espírito Santo me tocou para não colocar aquele brinco, aquela roupa. O Espírito Santo disse para não usar aquela roupa, que eu tenho com a roupa de tal cor, certo? O Espírito Santo disse que não é para eu vir para a igreja pela Avenida Maria Quitéria, não, eu tenho que vir pela João Duval. Como vai chegar aqui eu não sei, entendeu? Mas o povo diz que Deus está falando assim, e fala, e Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu sei que Deus fala porque Ele tem falado conosco, mas existe, não sei se vocês concordam comigo, uma certa banalização com a profecia, com aquilo que se diz ser voz de Deus. Estamos cansados disso. Então a igreja veterotestamentária, já no Deuteronômio, ela já trazia essa preocupação. Lá no capítulo 18, versículo 21 e 22, aquela igreja que a gente pode chamar de igreja do Velho Testamento estava preocupada a respeito de como é que se identifica um falso profeta. Então Moisés disse: é simples, se ele falar e não se cumprir, então ele é um falso profeta. E diga-se de passagem, volta e meia nós encontramos muitas pessoas frustradas que vêm fazer gabinete conosco, mas elas estão frustradas porque elas receberam uma avalanche de profecias e que elas não se cumpriram. Por que elas não se cumpriram? Interessante que o indivíduo estava procurando fazer a vontade de Deus. Então, se existe uma palavra direcionada a mim e eu estou fazendo a vontade de Deus, não tem por que ela não ser cumprida, não tem por que esta promessa não ser cumprida na minha vida. Mas são tantas e tantas e tantos borbotões de profecias, de revelações, que traz uma confusão mental muito grande. Mas o fato é o seguinte, que torna-se uma dificuldade muito grande. Alguns entram num quadro depressivo violento, outros abandonam uma fé verdadeira porque diz que Deus falou e Deus não cumpriu. Me diga aí na sua história de vida, o dia que Deus falou uma coisa com você nas Sagradas Escrituras e não cumpriu aquela palavra. Então, esta forma como se tem conduzido a profecia é muito preocupante. Então Pedro fala a respeito já desta preocupação, de que nós não podemos interpretar de qualquer forma.
não é do meu jeito, não é da forma como eu entendo. Eu tenho que entender a voz de Deus através da profecia. Para tanto, eu preciso ter discernimento. É onde Paulo entra com a primeira carta aos Coríntios, porque quando Pedro fala da profecia, ele fala da profecia escrita, a palavra, mas Paulo vai tratar da profecia agora como dom. Existe aí agora uma diferença. O dom, que é uma evidência do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12 e versículo de número 10, partindo do 7, onde vem a discriminação de todos os dons espirituais, e retrata a profecia como os dons mais importantes. Seria bom que todo o povo de Deus fosse profeta. E eu posso te dizer que você é profeta, amém? Porque você prega a palavra. Quem prega a palavra é profeta, porque a palavra de Deus é uma profecia. Pois bem, então eu tenho aqui uma palavra. Esta palavra aqui é uma profecia. Nós estamos vivendo os dias do nosso impacto profético, e a única coisa que pode provocar a sua fé, e de forma correta, é a pregação da palavra de Deus. Esta palavra é viva, é pura, é eficaz, é transformadora. Esta palavra é consoladora. Esta palavra é sobretudo poderosa sobre nossas vidas. Esta palavra tem nos conduzido ao verdadeiro caminho, nos mostrado qual é o caminho largo, qual é o caminho estreito, tem mostrado para a humanidade quais são os preceitos, a vontade de Deus para a sua vida. E todo homem que se orienta por esta palavra vai ter um encontro com o eterno, aleluia, no dia que Jesus raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Então esta palavra aqui, ela tem vida. Esta palavra, ela cria milagres, ela faz o milagre acontecer. E eu sei que tem crentes aqui nesta noite que creem nesta palavra. Se esta palavra é viva, é porque ela tem vida. E se você acredita que esta palavra aqui tem vida, então o que vai ser pregado, o que tem sido pregado, vai acontecer, porque tem crente vivo aqui. A palavra é para crente vivo, é para crente que crê aqui, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes nós ficamos na preocupação e orando, Deus, manda o céu até nós. Eu tenho uma preocupação como pregador da palavra de Deus, trazer o céu até você. Mas como é que eu trago o céu até você? Quando eu prego esta palavra, porque esta palavra não veio de homens, esta palavra veio dos céus. A palavra de Deus é o céu na terra, é a vontade de Deus na terra. E se o céu está na terra, você tem ele na palma das suas mãos, você tem ele através das sagradas escrituras, porque, aleluia, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, aleluia. Deus se manifestou através de Jesus, os céus desceu. Diga nesta noite: os céus desceu na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus trouxe as palavras dos céus, e esta palavra é quem alimenta a sua vida, esta palavra é quem sustenta a sua vida, esta palavra é quem cura a sua vida. E se tem crente aqui que ama a palavra, dá um brado de glória, oh aleluia, porque eu creio que esta palavra tem poder para curar nesta noite, aleluia. Ela está aqui. O céu está bem perto de você, aleluia. Escute, o céu está próximo de você. E quando se fala de céu, qual o conceito, a ideia que você tem? Porque a palavra está bem perto de você, está em seu coração e em sua boca. Então a palavra que você tem, inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra dos céus. Então, se esta palavra
ela cria, se esta palavra ela gera milagres, então nós vamos viver um milagre pela palavra. A palavra de Deus, ela gera milagres. Quantos creem em milagres nessa noite? Ei, nós estamos vivendo um impacto profético. Diga para seu irmão, é impacto profético. É dia de glória, noite de glória. Então, se a palavra de Deus, ela gera um milagre, ela precisa ser crida. Então, quando você crer na palavra, então Deus realiza a mesma coisa que realizou na vida de Ana. Porque quando Ana creu na palavra, o sonho de Ana tomou vida. O desejo de Ana tornou-se uma realidade. Eu não posso perguntar nesta noite quem é que sonha, porque todos nós sonhamos. Mas eu posso te afirmar uma coisa: sonha com extravagância nessa noite. Aleluia. Pastor José Luiz profetizou uma coisa ontem aqui. Deus falou com ele: aqui tem uma mesa posta, tem pão, tem vinho e tem azeite. Meu Deus do céu. Você entendeu isso? Você de casa. Então tem uma mesa posta, então sonhe. Então quando Ana sonha em ter um filho, ela vai até Siló, acompanhando Elcana, o seu esposo, e a sua rival que vai com os seus filhos. E durante todo o trajeto existe uma provocação diária de Penina contra Ana. Ana já nasce com um problema. Ana não provocou a esterilidade, até porque o sonho de toda mulher judia era ser mãe. Ser mãe era sinônimo de que esta mulher estava sob a bênção de Deus. Sem filhos, estava arruinada algum tipo de maldição. E o texto diz que Ana chega até Siló e procura o santuário para orar e apresentar a sua queixa. E o texto diz que Ana procura o santuário e ora e apresenta a queixa, e diz que chora amargamente, chora abundantemente. Aquele texto onde fala que Ana chora e Ana ora com tanta intensidade, tem uma certa relação com aquele exato momento que Jesus vai até o Getsêmani para orar, porque estava chegando próximo o momento da entrega, da traição de Judas. E quando Jesus está orando e o seu suor se torna em grandes gotas de sangue, de tão intensa que era a pressão sobre o seu corpo. Mas eu posso te dizer uma coisa nesta noite: Deus continua ouvindo oração na amargura. A amargura não quer dizer que Deus virou as costas para você, porque anos a fio Ana orava e pedia um filho, e o texto diz que ela orava, chorava e fez um voto a Deus, que se o Senhor lhe concedesse um filho, ela o daria para servir ao Senhor todos os dias da sua vida. O sonho de Ana virou uma realidade. Escute isso. O sonho de Ana virou uma realidade. Por que o sonho de Ana virou uma realidade? Porque Ana creu na palavra. Bote a mão no seu coração e diga: eu creio na palavra. Isso é sério. Eu creio na palavra. Quando Ana está orando e derramando a sua queixa perante Deus, e o texto diz que Ana apenas balbuciava, não saía uma palavra da boca de Ana, ao ponto de Eli observar e chamar Ana de filha de Belial.
Ele conseguiu agredir Ana de uma tal forma, porque ser chamada filha de Belial, as filhas de Belial eram as mulheres que viviam movidas pela bebida forte, movidas pela idolatria, movidas pelos cultos de prostituição, os cultos da fertilidade. Quando ele diz que ela parece filha de Belial, ele está comparando a fé de Ana, a fé daqueles que se entregam aos mais baixos níveis do espiritismo. A ideia é esta. Então ela olha e diz: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial. Eu sou apenas uma mulher amargurada de espírito e tenho derramado a minha queixa diante do Senhor. A atitude humilde de Ana faz brotar uma profecia dos lábios de Eli: vai e o Senhor conceda o desejo do seu coração. Quando Ana ouviu a palavra, Ana creu na palavra. Quantos creem na palavra nesta noite? Se você crer na palavra, ninguém vai interpelar o milagre que está a caminho da sua casa. Quando você crer na palavra, não importa a circunstância que você está vivendo, o Deus da palavra há de abrir uma porta e ser favorável àquele que dá crédito à sua palavra. Aleluia. Quando Ana ouviu a palavra no dia da maior angústia da sua vida. Você entrou num estado lastimável nesta noite. É porque a angústia, ela domina, parece cada poro do seu corpo. Mas você hoje tem uma palavra de Deus. Vai para casa, porque o Senhor, Ele já enviou a bênção, já liberou a bênção. Hoje é noite profética. Creia na palavra do eterno Deus. Quem crê na palavra sai vitorioso nesta noite. Se você crer na palavra, sai vitorioso, dorme vitorioso nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu estou falando que devemos profetizar a palavra, e quem crer na palavra tem milagre. Aleluia, glória a Deus. E então Ana não era mais aquela mulher triste, porque a palavra de Deus veio e arrancou toda falta de esperança. A palavra vem e arranca todas as frustrações de Ana. A palavra vem com um poder curador tão profundo na alma de Ana, que Ana saiu convicta de que Deus havia lhe respondido. Alguém até poderia dizer qual o motivo da alegria de Ana, porque até agora sabe-se que Ana chora pedindo um filho, mas Ana agora está alegre. O semblante de Ana está diferente, mas não tem nada de diferente ali. Até que o terceiro mês foi chegando, o quarto mês, e de repente Samuel estava sendo gerado, um homem que impactou toda uma geração, e a sua história de vida, uma das mais lindas da Bíblia, porque se diz que este homem que foi consagrado a Deus no ventre de Ana, este homem, quando profetizava, nenhuma palavra caía por terra. Você hoje é convidado a consagrar o teu filho ao Senhor, porque aquilo que nasce debaixo de oração vai crescer. O diabo não terá autoridade para abortar os sonhos que Deus já gerou no teu ventre espiritual. Creia nesta noite: se nasceu, vai crescer. Se cresceu, vai frutificar e vai dar bons frutos para Deus. Se você crer na palavra, receba a palavra nesta noite. Aleluia.
Então eu preciso crer na palavra. Ainda que as circunstâncias me sejam bem contraditórias, quando eu chego no Novo Testamento, o capítulo 7 de Lucas traz uma narrativa bastante cuidadosa do historiador e médico Lucas. Lucas diz que Jesus ele entra em Cafarnaum, e quando ele chega até a cidade de Cafarnaum, ele é recepcionado por uma comitiva de judeus piedosos que fazem um pedido muito especial a Jesus. E o pedido era que Jesus fosse até a casa do centurião, porque o centurião era um homem bom e havia construído a sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga foi descoberta no ano de 1894. Esta sinagoga feita por este homem, pelo centurião. Ele era centurião, não necessariamente do exército romano, mas do exército judeu, que estava sob a responsabilidade de Herodes Antipas. Mas os centuriões geralmente eram escolhidos porque eram bons homens, de boa reputação. E aquela sinagoga, ela media 112 metros de comprimento por 80 de largura. E os judeus estavam felizes e diziam: o Senhor precisa fazer alguma coisa por ele, porque ele ama a nossa nação. E o testemunho de vida que os judeus deram do centurião romano, tenha certeza que aquilo provocou uma comoção e a compaixão de Jesus. Recebe aí, qual é teu testemunho de vida para receber alguma coisa da parte de Deus? Porque foi pregado aqui domingo que eu preciso lavar as redes, porque quando Pedro joga a rede na água e que não vem peixe, é natural que venha limo, que venha bagaço, pedaço de pau. E Pedro pesca durante toda a noite e não tem êxito algum. E de repente ele está lavando as redes. O que significa lavar as redes? É tirar o que tinha lá que não servia, estava atrapalhando. Escute, a gente está cansado de ouvir. Eu acompanho algumas autoridades religiosas, eclesiásticas, homens de Deus no Instagram. E a preocupação de muitos deles é o seguinte: que muitos altares, e que o sangue de Jesus seja a nossa cobertura, estão vendendo um evangelho de acordo com uma necessidade de uma plateia faminta por bênçãos. Mas no dia que tem a campanha mais importante do ano, da entrega da chave da casa, do carro, seja lá o que for, não comporta o templo. Mas no dia do culto de oração, que vai falar a respeito de uma verdadeira entrega e da santidade tão exigida por Deus para nós nesta geração, a igreja está vazia. Quer receber a bênção de Deus e quer andar de qualquer jeito, quer viver de qualquer jeito. Os céus não concordam com esse tipo de coisa. Ou eu e você, a gente coloca a nossa vida no altar, ou a gente vai ficar mendigando o pão. Porque eu não posso crer num Deus que diz que tem uma mesa posta para que eu me abasteça, e dela eu não faço parte, porque tem alguma coisa que está atrapalhando a minha relação com Deus. Eu não sei o que é que você faz depois daquele portão, nem você sabe o que é que eu faço, mas minha mulher sabe o que é que eu faço, minha família sabe o que é que eu faço. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não tenho noção. E quando eu saio de casa, vou para a rua, a Nilda não sabe o que é que eu faço. Eu posso até não saber. Nilda pode até não ver. Mas o Salmo 139 diz que tem um Deus lá em cima, que não tem lugar deste universo, não tem milímetro deste universo que Ele não preencha.
Não tem lugar que ele não veja. Não tem lugar. E a gente está vivendo uma geração de tão faz de conta da fé, que a gente está vivendo horrores. E outra coisa, bora tirar o argueiro do olho, viu? E é gente com pé de umburana, pé pé de eucalipto, é gente com pé de baraúna, que eu sou lá da roça. É gente com pé de quixabeira no olho, tentando arrancar do outro. Vai caçar o que fazer, cabra. Tira, Jesus disse, tira primeiro o teu, para depois tu falar do outro. É isso aí. Jesus dava na lata, não fazia rodeio. Está falando de João, mas Maria está com uma trava no olho. Tira a trava, Maria. Aí Maria está com uma trava no olho e está lá todo dia, religiosamente. Já chega de religioso na casa de Deus, que não perde um culto, não perde um evento da igreja, mas nunca muda de vida. É aquela mendicância espiritual o tempo todo. Mas o Espírito Santo está falando conosco. Então recebe, não acha ruim não, viu? Não ache ruim, porque eu amo você. Tenho autoridade para falar isso aqui. Não ache ruim não. Sabe por quê? Porque se eu não te falar a verdade, eu tenho que prestar contas desta igreja. Eu tenho que prestar conta de você. Não é só o pastor Josué, não. Ele é autoridade sobre nós aqui, inclusive sobre mim. Mas eu também tenho responsabilidade com você. Olhe, então, o testemunho que os judeus deram do centurião, irmãos, uma coisa fantástica. E eles disseram: o Senhor precisa fazer alguma coisa. Irmãos, qual foi a função de Jesus, se não vir na unção do Espírito para libertar os cativos de toda e qualquer sorte de problema? Então Jesus, quando recebe a comitiva dos principais anciãos dos judeus, Jesus já vai em direção à casa do centurião. Aí o centurião já tinha outro grupo de amigos que vai até o meio do caminho e diz para ele que não precisa. Escute, basta ele dizer uma palavra. Aleluia. Uma palavra dele faz toda a diferença. Ora segue a rachar, arabai remindagai charai. Aleluia. Diz para ele dizer apenas uma palavra. É que muitas vezes a nossa alma aflita está querendo apenas uma palavra. E quando Jesus ouve, diz para ele: não precisa, porque eu também sou homem com autoridade. Quando eu digo para um soldado vai, ele vai. Quando eu digo para um servo vem, ele vem. Não há necessidade que ele venha. Tipo, não sou digno de receber o mestre debaixo do meu telhado. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus entendeu a mensagem. O centurião estava dizendo: eu tenho autoridade, e se eu pedir a um servo, ele faz. Assim como tu tem autoridade.
e precisa dizer apenas uma palavra, sem que precise ir. E a doença vai ter que obedecer nesta noite, no nome de Jesus. E recebe aí agora, receba a cura, porque a palavra que Ele libera agora é cura sobre você, em nome de Jesus. Basta uma palavra, eu profetizo cura sobre o seu corpo, cura sobre o seu corpo, cura sobre o seu corpo. Aleluia. Basta uma palavra. Aí Jesus entendeu que bem verdade não tinha necessidade de ir lá, mas do caminho liberou uma palavra. Quando os judeus voltam para conferir, o servo que era muito amado, que estava à beira da morte, estava curado. Aleluia, glória a Deus. Basta uma palavra. Esta noite é noite de impacto, para que você creia na palavra. Esta palavra é viva e eficaz. E se você crer na palavra, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Por fim, esta palavra crida, ela gera milagres. Deu vida ao sonho de Ana, deu saúde ao servo do centurião, como trouxe salvação à casa do carcereiro. A palavra de Deus, ela é para ser crida, vivida e pregada. Ela tem essa tríplice função. Eu preciso vivê-la, eu preciso crê-la e preciso pregá-la. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos retrata um momento em que Jesus ele chega até a cidade de Filipos. E quando vai até a cidade de Filipos, ele começa a pregar o evangelho. É onde uma moça com espírito de adivinhação perturba o trabalho, ou tenta perturbar o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo libera uma palavra de libertação sobre a vida daquela moça, aquela moça é liberta, mas os donos daquela moça ficaram enfurecidos, diz o texto. E quando eles ficaram enfurecidos, eles convocaram a multidão, e esta multidão acusava os discípulos de que estavam implantando um costume, uma crença que não era comum lá em Filipos. Aquilo foi motivo para eles serem levados até os magistrados e levar uma surra de vara, mas apanharam mesmo com gosto. E além de apanhar, eles foram levados para o cárcere interior. Deixa eu te explicar aqui o que é isso. Esse cárcere interior era o pior da prisão. Eles costumavam cavar numa rocha duas celas. A primeira era mais ventilada, a parte de cima, mas tinha uma que era de baixo, era escura, mal cheirosa e sem ventilação nenhuma. Ainda por cima, os discípulos foram, além de serem levados para esta sala interior, esta cadeia interior, eles estavam presos na masmorra, estavam com os pés presos num tronco de madeira. E se for um outro tipo de tronco, eles não estavam apenas com os pés, eles estavam com as mãos e a cabeça também presa no tronco. E diz que lá por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar. E quando eles começaram a louvar a Deus,
De repente, diz o texto sagrado, que sobreveio um grande terremoto. E quando o terremoto aconteceu, automaticamente todas as prisões se abriram. Isto foi o processo natural. Tem coisa aí, segredo de Deus para você. Deus vai além das expectativas. Escute, irmão, quando tu dá um glória, sobe um negócio aqui. Deus é eterno. É porque tem conexão lá e cá. Pergunta para teu irmão, tem conexão aí? Porque quando tu faz aí, pega aqui. Aleluia. E eu estou gostando disso. Isso é bom. É sinal que tem alguém em casa. E esta noite pode acontecer um terremoto. Escute, eu estou profetizando sobre sua vida. Eu estou profetizando a palavra. Eu disse que hoje eu ia profetizar a palavra para você. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Ó, quando o terremoto aconteceu, naturalmente as prisões deveriam se abrir, porque a estrutura foi toda balançada, os ferrolhos caíram, as prisões se abriram, mas o tronco não poderia abrir pelo abalo do terremoto. O tronco era de madeira, os seus pés estavam presos no tronco. O terremoto abriu as cadeias, mas eu tenho certeza que o mesmo anjo de lá de Atos 12, que quando Pedro estava preso, esperando o momento da morte, porque Herodes já ia apresentar Pedro de manhã para a multidão, e diz que quando Pedro estava preso, amarrado pelas cadeias e ligado aos soldados, diz que durante a noite a igreja estava fazendo contínua oração a Deus por Pedro. Veja o que oração eu estou te convocando a orar. Não é orar só na igreja, é orar em casa, é ter teu quarto de guerra, porque batalhas serão vencidas pela oração. Eu não entendo quando um crente diz que não tem tempo para oração, mas tem tempo para o Instagram, para o Facebook, para a Netflix e para bater papo até 4 horas da manhã. Eu não entendo como um crente não tem sede por buscar a presença de Deus. Aleluia, é esta presença que vai fortalecer a tua alma, crente. Aleluia, eu ainda vou ver e eu profetizo nesta noite uma igreja no Brasil que vai orar. Oh, Ragabá! Eu ainda creio. Se Deus falou comigo, o Espírito vai mexer contigo. Raga, repai, chuchobia. O Espírito ainda vai mexer com você. Sai debaixo do edredom 3 horas da manhã. Vai sentar para tomar o café. O Espírito vai dizer: deixa a xícara aí. Eu ainda enxergo. Os meus olhos contemplarão a glória de Deus sobre este país. Aleluia. Quando Pedro estava preso, a igreja fazia orações. Uma luz invadiu a cadeia, e um ser angelical invade a cadeia e toca do lado de Pedro e diz: levanta, Pedro, vem.
Quando Pedro se levantou, as cadeias se abriram, caíram no chão, e Pedro acompanhou para a liberdade naquela noite. E Herodes ficou chupando o dedo, sem entender o que era que estava acontecendo. Era livramento do Senhor. Tem livramento de Deus para a sua casa, tem livramento de Deus para a sua vida. Eu vejo o livramento de acidente nesta noite. Deus vai te dar um livramento de acidente e você vai testemunhar depois. Vai ter livramento de acidente. Satanás armou uma cilada, mas Jeová já chegou. Aleluia! Glória a Deus! Então, lá no carcereiro, as portas se abriram pela sacudida do terremoto. Mas eu creio, é fé minha, é fé do pastor Paulo Araújo. Um anjo desceu e destravou o tronco para a liberdade. E quando o carcereiro percebe, irmãos, Deus anda por caminhos, escute, receba essa. Deus anda por caminhos, Ronei, que a gente não entende. Deus faz coisas que muitas vezes a gente não entende e a gente questiona. Esses dias eu estava orando e pedindo uma coisa a Deus. Jesus, faz isso. Jesus, faz aquilo. E eu estava lá em Lucas 8. A viúva persistente, quando Jesus disse que eu tenho que orar e perseverar sem nunca desfalecer. Aí eu estava com tanta fé e fazendo planos. De repente eu recebo um recadinho encaminhado ainda por cima, de uma pessoa que eu não tenho relação nenhuma, mas é amiga em comum de um amigo. Ela disse: esse seu amigo, porque ela me viu na foto com o irmão. Sim, esse seu amigo que é amigo de seus pais. Tem 3 dias que Deus me incomoda com ele. E diga para ele isto e isto, 2 coisas que eu estava orando. É, porque não foi tudo. Eu recebi um balde de água fria, porque eu estava com tanta vontade de fazer 2 coisas. E Deus chegou para mim e disse: não. Agora dê glória a Deus. Agora você pode. Sabe por quê? Eu não mando em mim. Eu só vou se Ele mandar. Eu só faço se Ele mandar. Eu só fico se Ele mandar. Ainda que te contrarie. Mas Deus conhece, até porque a profecia tem esta função: apontar. Deus já conhece as coisas do início, do meio e do fim. Então quando Ele contrariar você, dê glória, porque Ele sabe o que é melhor. Fica retrucando a Deus. Depois eu disse: glória a Deus. E então Paulo e Silas foram levados ao cárcere. Levaram as chicotadas do Império Romano.
porque estava pregando uma doutrina diferente, falando a respeito de um certo rei Jesus que havia morrido e ressuscitado, e eles davam testemunho pelas sagradas escrituras. Eles diziam o tempo todo, porque a mensagem deles era: Jesus ressuscitou e Ele é o Messias profetizado do Antigo Testamento. A mensagem era só essa. O conteúdo era este, fora os milagres que acompanhavam. Então, para encerrarmos nesta noite, então Deus permitiu Paulo e Silas uma noite no aprisionamento. Deus permitiu os pés de Paulo e Silas no tronco. E mesmo assim, irmão crente, eu digo direto, eu já falei para vocês, eu nunca escondi que crente é coisa de doido. E ainda bem, crente é coisa de doido. Como é que Pedro vai morrer de manhã e dorme? Como é que Paulo e Silas está com o corpo ensanguentado, todo varado, ainda com os pés presos, esperando uma sentença do Império Romano, e está lá cantando pela madrugada? Deus anda na contramão da lógica da gente. Deus faz questão de fazer diferente, para mostrar que Ele é soberano, onipotente. E naquele dia, o milagre da salvação fica em pé em nome de Jesus. O milagre da salvação chegou na casa do carcereiro. Quando o carcereiro viu aquilo, ele entendeu um detalhe: o terremoto abriu as portas, mas quem libertou estes homens do tronco não foi algo natural, algo sobrenatural aconteceu aqui. E eu quero profetizar que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Algo sobrenatural vai acontecer em nosso meio. Vai acontecer e você precisa acreditar. Deus ainda ouve oração de crente em nome de Jesus Cristo. Algo sobrenatural na sua casa, na sua vida. Você precisa crer no impossível de Deus. Aleluia. Ainda que seja amargo, ainda que seja difícil, Deus ainda traça o melhor caminho para o homem. Ainda que pareça difícil, a porta está estreita, pastor, está difícil demais, mas se Jesus disse é aqui, bora por aqui. Porque se você desviar o caminho, a princípio vai parecer tudo bom, tudo lindo, mas a Bíblia diz que o fim dele é caminho de morte. Sobrenatural. Ele viu algo sobrenatural, e esta igreja precisa ver algo sobrenatural. Você precisa ver algo sobrenatural. Não se conforme com uma vida medíocre de oração. Se entregue. Aleluia. Tem crente que está entendendo aqui nessa noite. Então aquele homem pula dentro do cárcere, e quando vê que todos os presos estão soltos, e ele pega uma espada para tirar a própria vida, porque que justificativa ele daria para os seus superiores? Ia dizer que os caras estavam cantando e houve um terremoto. Quem ia acreditar que quando o crente canta, aleluia. A esposa de um pastor estava com câncer, Samuel, e ela começou a cantar: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E ela cantava, Adriana: Jesus é a dose mais forte que a quimioterapia que você está tomando. Jesus é a dose mais forte. Jesus é a dose mais forte. Jesus é o nome. Jesus é o homem. Jesus é o nome. Jesus é o homem. Aleluia, aleluia. E quando ele tenta se suicidar, tirar a própria vida, Paulo diz: eia, não faças tal, porque todos estamos aqui. E aquele homem entendeu a mensagem naquela noite. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?
Aleluia. Aí vem mais uma vez a palavra que salva. Creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Não pode ter promessa mais grandiosa que esta. Não pode ter promessa mais grandiosa. Essa irmã aqui, a morena alta, toca nela aí para mim, por favor. Irmã, olha para mim aqui. Aqui. Desde domingo que a senhora estava numa profunda e intensa oração em espírito a Deus. E quando a palavra estava sendo pregada, Deus viu. Não tenho a mínima noção do que é da tua necessidade, mas quando eu bati os olhos, eu vi que tinha uma conexão. Aí, recebe em nome de Jesus Cristo. Amém. Não tem bênção maior do que a casa salva. Não tem bênção maior do que o homem salvo. E eu quero te fazer um apelo nesta noite, você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que se afastou e que nunca viveu uma aliança com Cristo, vem nesta noite crer no Senhor Jesus Cristo. Ele tem autoridade para mudar a sua vida, autoridade para mudar a sua casa, porque quando Paulo disse crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, está ali a primeira pessoa. Aleluia. Onde você está, a segunda pessoa nesta noite, saia do seu lugar. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite o carcereiro foi salvo, foi batizado, ele e toda a sua casa, porque creu. Quem salva é Jesus. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Você que talvez tenha se afastado, esfriado espiritualmente, e Ele estará aqui nesta noite, quer abraçar a sua alma. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Aplauda o Senhor. Alguém acompanha este moço? Onde está a terceira pessoa? Pode ter a terceira pessoa nesta noite. Você é esta terceira pessoa. Orelha. Aleluia. Onde está a terceira pessoa? Vem correndo. Você é a terceira pessoa que Jesus está chamando. Não resista à voz do Espírito Santo. Vem. Nós queremos orar por você. Estenda as tuas mãos para cá. Mas ainda tem tempo. Toda corrente, Deus, de opressão, seja quebrada agora. Seja derribada agora. E a vida destes dois moços transformada pelo poder do Evangelho, porque eles creram e aceitaram o apelo da graça nesta noite. Abraça-os nesta noite em nome de Jesus. Escreve seus nomes no livro da vida para nunca mais sair de lá. Abençoe a vida deles, a casa deles, o emprego deles, a família deles. Nós impetramos toda sorte de bênção sobre a vida deles. Inunda o coração deles agora com paz, com tranquilidade, com perdão, com gratidão, com choro, com conversão. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Pode conduzi-los em nome de Jesus. Deus os abençoe.